Bom, eu resolvi gravar. Não sei se irei postar, mas ontem tava colocando a Maite pra dormir e depois eu deitei e minha cabeça, quando eu deito, ao invés dela desligar, ela fica 100%, né, funcionando. E ontem veio muito no meu coração sobre Deus ser um Deus de detalhes. Sim. E foi tão louco, mas tão louco que ele me fez pensar igual assim. Eu vou falar exatamente o que eu pensei. Imagina um ser humano. Corpos, braços, perna, beleza. Agora imagina que o ser humano tem um cérebro e que esse cérebro, ele faz a gente ter nossos pensamentos, que através desse cérebro a gente tem os movimentos, que a gente precisa de sangue que vai pro cérebro e que esse sangue também vai pro coração, que bombardeia, né? E a gente tem as nossas veias que passa esse sangue. E aí tem o pulmão, que é onde vai o ar, que a gente tem o estômago, que a gente tem rim, que a gente tem o pâncreas. Isso tudo dentro da gente, né? Porque às vezes quando tá lá em Gênesis, a gente lê que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ou quando a gente olha um homem, a gente pensa naquilo que a gente vê, superficial, né? Que a gente vê os braços, igual eu falei no começo. E cara, quando Deus falou isso ontem ao meu coração, ele me fez entender quando a gente fala que Deus é um Deus de detalhes. Às vezes a gente fala e a gente não entende a dimensão que seria esse Deus de detalhes. A gente não entende a dimensão que é aquilo que ele preparou, escreveu e planejou para as nossas vidas. A gente não consegue entender a dimensão de tudo, né? De tudo. Os planos de Deus, ele não é errado. A gente pode não entender, a gente não pode compreender muitas coisas, igual muitas coisas estão acontecendo na minha vida que até o momento eu ainda não consegui compreender qual que é a função, qual que é o objetivo, só que algo eu já entendi, que Deus tá trabalhando na minha vida, que Deus, ele tem algo maior pra mim e que ele começou a trabalhar e que em algum momento isso não vai ser só pra mim, sabe? Mas ele vai usar essa minha dor, essas minhas lutas, essas minhas guerras, para que eu possa também ajudar outra pessoa, né? E é muito louco, porque, gente, desculpa, mas é que a Maite tá aqui e minha filha é uma graça, né? Pra não fugir do raciocínio. É muito louco, sabe? Que Deus tá me fazendo ir além. Que Deus tá me fazendo mergulhar, igual a gente fala assim, eu não quero ser superficial, eu quero mergulhar. Só que às vezes esse mergulho não tá acontecendo. Como que eu vou explicar? Livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Lógico que eu sempre vou querer ter um relacionamento de intimidade, eu sempre vou querer ter um relacionamento de amor, eu sempre vou querer ter um relacionamento assim com Deus. Porque até hoje é Ele que tem me sustentado. Até hoje eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, eu tenho evoluído muito por Deus. Pelas experiências que Ele me faz viver, por aquilo que eu preciso passar, que eu tenho passado. E é muito louco que a gente acha que todas as nossas lutas imensas, até a gente viver uma maior. E até a gente entender que as outras pessoas, elas também passam lutas e para elas aquilo que elas estão passando é a maior luta do mundo. Mas que Deus é um Deus de detalhes. Cara, ontem eu viajei muito, eu não sei se eu vou conseguir passar aquilo que Deus foi colocando no meu coração sobre ser o Deus de detalhes, sabe? É como se Ele estivesse olhando pra mim e falando, filha, confia. Confia, porque eu sou um Deus de detalhes. Confia, porque essa guerra não é pra sua morte, essa guerra não é pro teu fim, mas é pra teu crescimento.
E Deus tá me lapidando, Deus tá me moldando pra me levar pra um lugar que eu não sei onde que é. Eu sei das promessas que Ele tem sobre a minha vida. Eu sei daquilo que Ele já escreveu. Eu sei de tudo isso. Só que o processo, ele nunca vai ser como a gente espera. Porque sabe como a gente espera? Vamos ser realistas? A gente espera que o processo, ele aconteça pra ontem. Que ele seja um momento de alegria, de festa, onde tudo dá certo. Só que é no deserto que Deus trabalha. E o deserto não é o lugar mais fácil. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque o deserto, ele nos aproxima. O deserto, ele nos fortalece. O deserto, ele nos modifica. O deserto é o nosso lugar de maior aprendizado. E é onde a gente sai forte. E sabe que eu aprendi com a vida e continuo aprendendo que quando a gente cai, a gente não tem a opção de ficar lá no chão. A gente acha que tem, mas a gente não tem. A gente tem que levantar, a gente tem que seguir, a gente tem que prosseguir. E não é só pensando, ai, pra viver. Não é pra viver só um milagre ou pra viver os luxos da vida. Mas a gente tem que prosseguir, porque a vida, ela não para. A gente não pode olhar pra uma luta e falar assim, eu não quero mais e pronto, vou morrer, acabou. Não. Ou a gente enfrenta essa luta, ou a gente vai ficar patinando, patinando, patinando. E aí eu não sei se eu tô conseguindo passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu quis compartilhar. Porque ontem à noite eu falei assim, Senhor, não me deixa esquecer, sabe? Porque às vezes a gente vai na igreja, recebe uma palavra, ou a gente tá orando em casa, mesmo lendo a Bíblia, e Deus fala. Não sei se isso acontece com vocês, mas queima no coração, aí passa um tempo, eu já não consigo nem lembrar muito. Mas eu falei assim, Senhor, não deixa. E cara, Ele não deixou. Eu não sei se eu vou ter coragem de postar esse vídeo, mas se você tá assistindo é porque eu tive coragem. Então eu preciso te dizer, cara, não desiste. Deus é um Deus de detalhes. E quando eu falo de detalhes, pensa no que Ele entregou pra mim. Pensa que Ele cuidou de cada detalhe nosso, de dentro pra fora. Cara, a gente tem cada fiozinho de cabelo. A gente respira porque a gente tem um nariz e o ar sai daqui não sei como, que a gente escuta, que a gente fala. Cara, a gente é tipo um bebê. A gente é tipo a Maitê. Que a gente tem que se descobrir, porque a Maitê, ela tá na fase que cada dia ela descobre uma coisa diferente. E ela descobrindo, eu tô me descobrindo junto com ela. Mas é tão louco que como que eu tô me descobrindo junto com ela? É porque a gente nunca vai ser o suficiente. A gente nunca vai estar pronto o suficiente. Então todos os dias a gente tem que começar de novo, a gente tem que aprender de novo, a gente tem que caminhar de novo. E quando vir uma luta, a gente tem que lutar de novo, guerrear de novo. Porque a vitória, ela é boa, as coisas boas, as conquistas, os milagres, eles são bons. Mas nada se torna bom quando a gente não tem luta para saber valorizar aquilo que Deus entregou na nossa mão. Você entende? Gente, eu não sei se eu consegui passar. E eu ficaria muito mais aqui, só que eu tenho que cuidar da minha filha agora. Mas eu só quero te dizer, não desiste, continua. Porque Deus é um Deus de detalhes. E sabe o que é melhor? Ele é o teu pai que te ama.